Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, 14 de Tishrei de 5778. Veja no Mosaico. Uma entrevista com o fotógrafo Boris Kossoy, um dos bairros mais antigos de Jerusalém, histórias do Moré Nelson e muito mais. No oferecimento do nosso querido clube A Hebraica, vamos às clássicas notícias e comentários da semana com Rony Gottil. Vai lá, Ronão! Antes de começar, um pedido de desculpas do Mosaico. No programa de semana passada, o nosso querido chefe Breno passou uma receita da Yiddish Emame que é feita em alguns lugares com bacon e no mundo judaico, por exemplo, com pastrame kasher. Chefe Breno pode comer o que quiser, claro, mas os telespectadores do Mosaico certamente prefeririam o pastrame ou alguma outra coisa. Eu sei que o momento de pedir desculpas passou no último sábado, mas o Mosaico quer começar o ano judaico em ordem. Erramos e pedimos desculpas, e a gente espera que nossos telespectadores aceitem. E vamos ao comentário da semana. Existe uma campanha em andamento há anos em diversas frentes contra Israel. Tem tentativa de boicote econômico, tem boicote cultural. O filme Mulher Maravilha, por exemplo, foi proibido numa série de países porque a heroína é israelense e assim por diante. Muito bem. O Conselho de Direitos Humanos da ONU faz parte dessa farsa há tempos. Semana passada houve mais uma reunião, convocada para discutir pela enésima vez a situação dos direitos humanos na Palestina. Curioso que ninguém nunca quer discutir lá os direitos humanos na Venezuela, na Coreia do Norte, no Iêmen, na Síria. Mas deixa eu voltar ao assunto. Reunião do Conselho de Direitos Humanos na ONU semana passada com os atores de sempre. Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Catar, Paquistão, Síria. Os discursos e acusações, os mesmos de sempre. Israel é um vilão que derruba árvores, é um país colonialista que comete atrocidades e crimes de guerra. Muito bem. Depois de toda essa catilena, é chamado o representante de uma ONG, conhecida como UN Watch, que numa tradução livre quer dizer fiscalizador da ONU ou de olho na ONU. E Mossab Hassan Youssef, que foi criado em Ramallah e fazia parte do Hamas, o grupo político terrorista que lança foguetes contra populações civis de Israel, falou. Prestem atenção no discurso dele, que é curtinho. Prestem atenção nas expressões dos outros membros do Conselho. Israel, the occupying power, continues with its colonial policy and its daily violations. It continues to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money, Israeli activity to Judaize Jerusalem, demolition of homes, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit various forms of human rights violations in Palestine. Israel, the occupying power, is advancing in its efforts of mass colonization and continued apartheid. Put an end to this colonialist regime. Apartheid, atrocities and massive destruction inflicted on the Palestinian people. War crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and state terror. Thank you, United Nations Watch. Shukran, Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mossab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total
violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problem you create. Thank you. A agência France Press, que volta e meia torce a realidade, não gosta do UN Watch. No Mosaico Online de hoje, vamos conhecer o charmoso bairro de Nachlot, um dos mais antigos de Jerusalém. Nachlot is one of the most popular communities, neighborhoods in Israel today, and people from all over know about it. You can hear it's very quiet and calm. There's something very nice, very magical almost about the quiet alleyways here. Nachlot is one of the oldest neighborhoods in Jerusalem and probably the most diverse Jewish community in the entire world. There's a huge range from all different types of Sephardic Jews to Hasidic Jews to totally secular Jews to non-Jews, and really everybody lives together in Nachlot. What's most important and most unique about it is the shuk, the marketplace called Machane Yehuda Market. There you can find people of all walks of life coming to do their shopping, to hang out, to enjoy the coffee shops. It's a very popular neighborhood among students and among tourists, and is, to me, part of the essential Jerusalem experience. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere a entrevista com o fotógrafo Boris Kosoy. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629, 3814-4629. Amigos, a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje é com um fulano que provavelmente é um dos fotógrafos mais famosos e mais reconhecidos do Brasil, especialmente no exterior. E a razão da nossa conversa com Boris Kosoy é para que vocês possam conhecer um pouco de como eu estava falando na conversa antes, daquilo que se chama em inglês de Renaissance Man. É um cara que é arquiteto, é professor, é fotógrafo e, eu diria, ao ser fotógrafo, é poeta também. Boris, fotografia, como nós a conhecemos, que foi motivo de tantas exposições suas, ela ainda tem um lugar em 2017?
Bom, ela está em todos os lugares. Basta a gente sair na rua e ver como as pessoas fotografam, entre aspas, o tempo todo com os telefones, aqueles celulares. Com celulares. Mas a fotografia continua apesar disso. Né? Então, os fotógrafos são alguns. Os que apertam o botão são milhões. Então, ela sempre vai ter lugar, porque é um modo de vida, é um modo de ver o mundo, a vida, aquilo que chamam de realidade e a ficção. Portanto, a fotografia tem seu lugar e sempre vai ter Muito bem. lugar dela. Vamos voltar um pouquinho na história. Quando a fotografia surgiu e quando a fotografia se desenvolveu, a captura do momento, aquele, mesmo que não fosse um instantâneo, mesmo que fosse uma cena produzida, esse tipo de linguagem parece ter sido esquecida em favor de alguma coisa mais rápida, instantânea, imediata. Será que todo esse trabalho que foi feito, ou essa linguagem, hoje pode ser chamada de jurássica? Não, acho que não. Ela, como também estávamos batendo um papo antes, o que existe é que nós podemos criar cenários, encenar situações a partir de uma ideia, como faz o cinema, muito, né? Com certo roteiro, e que a fotografia sofre porque é um fotograma só, sem antes nem depois. Então tudo tem que estar lá. Então o movimento que dizem que não existe na fotografia, ele existe. Ele existe na imaginação. E nas nossas recorrências, nas nossas recorrentes viagens no tempo para o passado. Quando estamos diante de uma fotografia antiga, ou uma fotografia dos nossos pais, ou dos parentes, ou de instantes da história. Portanto, esse movimento existe na fotografia parada. Essa estagnação da vida, ela é um ponto de partida para viagens intermináveis da mente. Quando a gente imagina e você vê essa foto que, de certa forma, conta uma história inteira, tem uma história inteira contada naquele momento. A nossa imaginação é em cores ou em preto e branco que você sempre, eu acredito que você, de alguma forma, preferiu? Não, para mim, o preto e branco, eu tenho uma preferência maior pelo preto e branco já desde sempre. Mas eu acho que tem certas cenas que tem que ser a cores. Às vezes eu pergunto para as pessoas, você sonha em preto e branco ou a cores? E as pessoas nunca lembram exatamente. É algo muito difuso quando entra nos terrenos, nos domínios da imaginação e dos sonhos. E por que a preferência pelo preto e branco? Na fotografia existe uma tradição do preto e branco que é a tradição desde a gênese da fotografia. A grande quantidade de tons de cinza, né, que vão do branco puro ao preto puro ao negro, são muito, esse gradiente é enorme. As pessoas se encantam, quer dizer, os amantes do preto e branco, de estar vendo nessa graduação de cinzas todas as cores. Bom, então isso tem alguma coisa um pouco de nostálgico. Por outro lado, a cor, ela tem o seu fascínio quando o fotógrafo sabe usar essa cor. Porque quando essas cores são saturadas, quando elas partem por algo irreal, elas significam outra coisa, querem dizer outra coisa. Mas eu continuo achando que há lugar para o preto e branco e há lugar para a cor. É bom o preto e branco quando você sabe extrair esses tons de cinzas. Quando você sabe extrair as outras cores que estão dentro do preto e branco. Nós voltamos já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O
judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Estamos de volta com Boris Kosoy, arquiteto, fotógrafo, historiador da fotografia. Vamos falar um pouquinho de história e dos seus livros, Boris. Você escreveu um livro traduzido em não sei quantas línguas, inclusive você me disse que vai ser lançado agora no fim do ano nos Estados Unidos, sobre Hercule Florence. Foi um inventor, um idealizador, um grande pintor, um grande desenhista, um aventureiro, né? Um homem do iluminismo, né? Que viveu no Brasil nos princípios do século XIX. Ele era muito ligado às artes visuais, às artes gráficas. Ele acaba chegando na fotografia, acaba tendo informações através de um famoso botânico, que seria depois famoso, mas naquele momento era um jovem que trabalhava na farmácia do sogro, né? Um boticário chamado Joaquim Correia de Melo, o Quinzinho da botica, né? E ele acaba tendo informações que o nitrato de prata, os sais de prata, escurecem pela ação da luz. Isso foi suficiente. Ele consegue até imprimir a cores por um processo muito simples de impressão. E isso no começo dos anos 30, da década de 1830. Enfim, ele chega num processo muito primitivo de imprimir pela luz. Então a gente pode dizer que Hercule Florence é quase que um descobridor da fotografia? Não, ele sem dúvida é um inventor independente, isolado da fotografia nas Américas. Uhum. E contemporâneo aos inventores na França e na Inglaterra. Okay. Ele descobre, ele inventa um processo de impressão pela luz, ao qual ele deu o nome, muito curiosamente, de fotografia. Ele foi o primeiro na história da fotografia a intitular essa invenção de fotografia. Aham, muito interessante. 5, 6 anos antes do termo ser usado pela primeira vez na Europa. E toda essa descoberta é documentada, existem exemplares tal, que comprovam, e os manuscritos dele que comprovam a veracidade desse feito. Boris, você tem uma quantidade, além da história de Hercule Florence em tantos idiomas, você tem uma quantidade significativa, enorme, de livros publicados. Tanto livros sobre fotografia, como livros de fotografia suas, com os temas mais variados possíveis. O que nós temos agora no dia 8 de novembro? A abertura de uma exposição minha, meus trabalhos dos últimos 2, 3 anos. Sim. Né, na Galeria Lombardi, onde eu coloco junto, e essa ideia também do curador da exposição, Diógenes Moura, alguma coisa das minhas imagens ao longo das décadas e as atuais, quer dizer, dialogando a partir de temas que são recorrentes, semelhantes, mas já com abordagens diferentes. Então, agora que vocês conheceram um pouco de Boris Kosoy, seria legal conhecer, além das imagens que nós mostramos para vocês, um pouco da obra, com curadoria e com a própria orientação do Boris, para vocês entenderem um pouco mais daquele que é um dos principais fotógrafos, posso falar fotógrafo de arte? Pode. Um dos principais fotógrafos de arte do Brasil. Pode usar a fotografia como forma de expressão, hoje está na moda o termo fotografia de autor. Uhum. Como se todas as fotografias não fossem de autor. Uhum. Tem que haver uma autoria. Muito não bem. Importa a expressão, se for uma exploração mais estética
ou mais documental que seja, mas é sempre fotografia de autor. Boris, muito obrigado por abrir um espaçozinho para o mosaico. E eu que fico contente, como eu te falei antes, eu tenho na minha imagem mental o som do seu pai falando no rádio. Né? Se a gente pode fazer uma metáfora dessas nos anos 50. Claro. No programa da Yiddish Show. A Yiddish Show. A Yiddish Show volta já. Agora você fica com mais uma das incríveis histórias do nosso querido Moré Nelson. Vai lá, Moré! Oi, Vitor, tudo bem? Eu sou procurado pelas pessoas as mais diversas para ensinar bar mitzvah, hebraico, judaísmo. Os casos são muito parecidos, mas de vez em quando vem aquele caso ultra diferente. E eis que me procura a mãe de um aluno, com um aluno, mas ela fala com o aluno apenas em francês. Mas ela fala português. Pois é, senhor professor, eu sou brasileira, conheci meu marido, ele é francês, nós moramos em Paris, meu filho está em Paris, e nós vamos fazer finalmente a bar mitzvah desse nosso segundo filho aqui em São Paulo. Sim, e o que há de especial? De especial é o seguinte, houve a bar mitzvah do primeiro filho e aconteceu, na festa, uma tragédia. Tragédia? Sim. Correu tudo bem na cerimônia na sinagoga, estamos na festa, comendo, bebendo, dançando, quando meu sogro, o pai do meu marido, teve um ataque e faleceu no meio da festa. E meu marido disse, não há mais bar mitzvah nesta família. E não queria fazer a bar mitzvah do nosso segundo filho. Mas eu ponderei, escuta, nós somos judeus, temos a nossa tradição, e o menino não tem culpa disso. Ele disse, eu vou ficar muito triste fazendo a bar mitzvah aqui, no salão da nossa sinagoga, e lembrando da tragédia que foi com meu pai. Então ela teve uma ideia. E se fizermos no Brasil? Em vez de fazer em Paris, faremos em São Paulo. Mas o menino mora em Paris. Ele tem que estudar. Como vamos fazer isso? Estou lhe procurando, professor. Estou agora por 10 dias aqui. Volto daqui a meio ano, mais 10 dias para visitar a família. E daqui a um ano fico 10 dias para fazer a bar mitzvah do filho. O senhor consegue? Bom, não depende só de mim, vamos ver o seu filho conquistar. Felizmente, o garoto era bastante esperto, inteligente, não falava português, mas entendia. Então eu explicava em português, ele respondia em francês, e assim nos entendemos bastante bem. Ele foi aprendendo, meio ano depois voltou, e na última semana aprendeu Cortali, Tefilim, e ela me contou a novidade. Todos os nossos amigos estão vindo para a festa. Então estamos dando uma festa completamente brasileira, para todos eles lembrarem. Perfeitamente. E o menino se desempenhou muito bem, recebeu elogios, realmente merecidos, e fomos para a festa, num conhecido buffet. As comidas eram todas brasileiras, kasher, 100% kasher, todas brasileiras. Para animar a festa, uma escola de samba. As roupas não tão kasher assim, mas enfim, valeu a pena. Mas o que eles queriam era conhecer a caipirinha. A caipirinha que falam no Brasil e foi servido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu não sei se eles estavam realmente tão alegres pela bar mitzvah ou com a caipirinha, ou caipirinha. Mas o pai no final falou, professor, uma festa inesquecível. Valeu a pena. Shalom Ubracha. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 17h47. Nossa sugestão de Kabbalah de Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Até a próxima semana. Shalom e Leitraot!